Barão de Capanema convida o Portinari, então, para trabalhar junto à construção dos painéis do prédio do Ministério de Educação, que na época foi feito por Lúcio Costa, Niemeyer e outros, com a assessoria de Le Corbusier. Então ele começa a pintar, e é engraçado, ele não concorda com o Estado Novo, mas é incrível como na época se consegue tirar dele, mesmo com as opiniões já formadas, o que eles queriam nos painéis. Então foram 12 painéis que eu vou apresentar agora. Todos dizem que foi entre 36, e 45, ok? Eu vou dar mais ou menos os temas aqui, vou mostrar os quadros, porém as datas podem não estar em ordem cronológica. Então, o que ele mostra nesses afrescos, nesses painéis, nesses murais? A força do trabalhador brasileiro, o que se produzia, como é que era isso? Não se falava, principalmente nas cidades, não se sabia. Então ele faz os seguintes painéis, 12 painéis. Pau-brasil, cana-de-açúcar, plantação de cana-de-açúcar, gado, garimpo, até agora todos em 38. Aí tem também fumo, algodão. O algodão me parece que foi feito em 36 mesmo. Erva mate, café, cacau também de 1936, fundição de ferro, borracha e cera de carnaúba. O que vocês podem ver nesse aspecto? A resistência e a força, os pés aumentados, os braços, as mãos, assim como no mestiço, assim como no trabalhador de café, mãos e braços fortes, mostrando a força do povo, do trabalhador manual brasileiro. Eu acredito que seja o primeiro, apesar de, ele estar no Estado Novo, ele conseguiu aproximar a intelectualidade do trabalhador brasileiro. E conseguiram também tirar isso dele sem que ele se manifestasse politicamente. Isso é muito importante para um artista. Às vezes deixar o que você acha de lado e fazer o que se pede. Isso é muito importante. É a primeira lição. Eu acho que é uma das primeiras lições. Sem deixar de lado o seu estilo. Ok? Combinado? Muito bem. 1937. Vamos para 1937. Aí o Portinari, o que acontece em 37? Ele intenciona em dedicar-se ao estudo para os afrescos do Ministério, e o que nessa de 12 afrescos, ele pede a ajuda, se pode trazer os alunos dele lá da Universidade do Distrito Federal, então capital, Rio de Janeiro.
muito bem. E nessa época também ele contrata um jovem italiano, Enrico Bianco, que conseguiu fugir da guerra pelas mãos do ditador lá e vem para o Brasil e fica com o Portinari até o final da vida de Portinari. E ele já morreu também há alguns anos, o Enrico Bianco. Então eu rodo esse vídeo que eu achei, vamos ver se o YouTube me deixa passar. Ele falando um pouquinho de Portinari. Eu fui um privilegiado, porque meu pai era um escritor, jornalista, e chegou a ser deputado no período que ainda não existia o comunismo. Ele era um deputado do Partido Popular, que era um partido era do sem terra, digamos assim, né? Um antifascista violentíssimo, sempre muito violento, contrário a tudo que era preconceitos. E foi muito perseguido pelo fascismo, né? Minha mãe era pianista e fez inclusive 2 concertos no Municipal. É uma coisa engraçada, não? Mas ela fez isso em 1922, 2 anos depois, que ele voltou de novo ao Brasil. E a nossa sobrevivência, porque ele como antifascista não tinha trabalho na Itália, não é? O fascismo tinha posto uma carteira que se você não tivesse aquela carteira não podia trabalhar. Então ele fazia um artigo semanal ou quinzenal, não me lembro bem, para o Jornal do Brasil, e o jornal pagava naquela época $500, que era uma fortuna, né? Isso até 1930, que com a Revolução de Getúlio, aí houve aquele bafafá que o próprio Jornal do Brasil teve que interromper. Em 1937, minha mãe faleceu de câncer, faleceu. E então houve um fenômeno muito curioso, que eu cito sempre. All'Italia fascista di essere in piedi. O cardiologista de minha mãe era, por ser uma sumidade, cardiologista do Mussolini também. Por conta própria, disse, queria lhe avisar que a mulher do Bianco faleceu. E o Mussolini disse, soube o que ele quer. Disse que é 3 passaportes. Disse, amanhã de manhã ele tem. Se diz, mas acontece o seguinte, o filho tem 18 anos, está em idade militar, não vai poder sair. E aí Mussolini virou assim e disse, eu sou ministro da guerra, sou também ministro da guerra, ele vai sair. E aí me deram um passaporte de trabalhador de fazenda, e trabalhador um contadino, aí eu pude viajar. Isso foi em julho de 1937. Nós viemos para cá, ele como diretor da Etarcable, e revendo todos os grandes amigos. Nós não tivemos nenhum aborrecimento na guerra, nenhum. Meu pai numa condição muito boa, porque tinha um emprego ótimo, e morávamos na Avenida Atlântica, da Rossi Ozir, que é um pintor conhecido paulista, né? E um dia ele veio, era um cara altão assim, eu estava na praia. E ele apareceu, ele virou-se para mim e disse, o que é que você faz? Porque eu tinha 18. Eu sou pintor. Aí ele disse, você gostaria de conhecer o nosso maior pintor aqui? Eu gostaria como? Teria o maior prazer. Então eu telefono para ele e marco um encontro. Se comunicou com Portinari e Portinari disse, pode chegar, vai lá no ateliê. Naquela época ele tinha ateliê no Ministério da Educação. Dos locais servia de ateliê para ele, onde se faziam as transferências para os murais, não é isso?
E tinha como assistente Roberto Burlemax, a Maria Inês, Rubem Cassa, esses três. Aí notei que eles estavam ampliando um dos murais no papel. Esse papel depois era perfurado, batido assim no afresco e servia para o Portinari desenhar, definir o trabalho. E um dos detalhes era a mão que ficou conhecida, foi a mão de um garimpeiro. Mas era uma mão como se fosse virada para você, quer dizer, em raccourci, digamos assim. Eu notei que eles, apesar de ser quadriculado e tudo, tentavam, não dava certo, apagavam, botavam de novo. Aí, como todo italiano enxerido, né, que devia ficar calado, disse para o Roberto, se você me dá uma licença, eu posso tentar desenhar essa mão. Bom, eu tinha 8 anos de desenho, 3 vezes, mais de 6 horas ao dia. Cheguei lá em cima e desenhei a mão. Qual era o problema? Não tinha problema nenhum. Quando chegou ao meio-dia, aí que mostra o Portinari, né? Chegou o Portinari, chegava de um mau humor desgraçado, sempre. Depois virava ótimo, mas de manhã acordava de mau humor. Aí ele entrou assim, olhou e disse assim, quem é que desenhou aquela mão? Aí deu aquele frio geral, né? Aí eu disse, fui eu. E não disse nada, não comentou, não fez comentário nenhum. Fui lá para o fim do ateliê. Quando chegou mais ou menos 1 hora, ele parou, veio na minha direção e disse, o que é que você faz? Eu digo, vou à praia. Não fazia nada mesmo. Se você gostaria de vir trabalhar aqui comigo, digo, claro, maior prazer. Então está combinado. Amanhã estou esperando. Daí foram 18 anos de trabalho constante nos grandes murais. E nós tivemos sempre um contato maravilhoso, não é isso? Praticamente depois, como os vários, tanto o Roberto saiu, a Inês saiu, o Cassa saiu, e só fiquei eu e ele trabalhando.